Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, começa agora mais um Faz Sentido e o programa de hoje começa com uma pergunta, um questionamento. O que leva à repetição das doenças? Será que as nossas dores, elas ficam registradas no corpo? O tema de hoje é ressignificando a dor com a microfisioterapia e a possível cura das doenças crônicas. Conosco aqui hoje, comigo, Fabiana Sparrenberger, o fisioterapeuta Felipe Maffei. E antes da gente conhecer um pouquinho a trajetória do Felipe, lembrando aqui dos nossos apoiadores do Faz Sentido. Cognitar, Psicologia e Gestão de Pessoas. Conexões para transformar vidas. Confira nas redes sociais, @cognitar.desenvolve. Apoio da Ubra Santa Maria, Formação com Propósito, e do Instituto de Psicologia Patrick Ramos Camargo e educadora especial Cristine Leitão. Então a gente vai começar entendendo um pouquinho a trajetória do Felipe Maffei, que é fisioterapeuta aqui em Santa Maria. Antes da gente entrar um pouquinho em explicar o que é a técnica, Felipe, há quanto tempo tu trabalha na área, qual é a tua formação? Bem-vindo, primeira vez aqui no Faz Sentido. Obrigado, Fabiana, obrigado pela oportunidade. E trazer um pouco do meu trabalho, da minha trajetória, e trazer um pouco sobre a microfisioterapia, que é uma técnica que eu sou apaixonado, e já atuo com a técnica há 14 anos, desde 2009, após a minha formação em fisioterapia. A gente vai trazer um pouco em relação a isso, que a técnica da microfisioterapia ela só pode ser feita por fisioterapeutas ou por veterinários. Então, após a minha formação em fisioterapia, fui fazer uma especialização em terapias manuais, aonde tive um contato com a microfisioterapia, que começou a minha trajetória. Então, já começou na área com a microfisioterapia? Comecei com a microfisioterapia. Claro, um pouco depois, me formei um pouquinho antes. Mas já há 14 anos. Há 14 anos que eu trabalho com a microfisioterapia. Antes do Felipe nos explicar o que é a microfisioterapia, a gente perguntou para o nosso público, que sempre participa lá da nossa enquete do Instagram do Diário, sempre Faz Sentido trazendo as questões para o público nos ajudar. A gente entender o que as pessoas conhecem hoje sobre o assunto e quais são os pareceres, os questionamentos. E aí nós perguntamos para o nosso público: você sabe o que é a microfisioterapia? Nunca ouvi falar, 62%. Tem uma vaga noção, 26%. Eu sei, apenas 12%. É uma técnica relativamente nova, Felipe, que as pessoas desconhecem. Eu queria que tu também falasse um pouquinho do que é essa técnica. Sim, vou trazer um pouco o que é a técnica. Ela é uma técnica de terapia manual, que isso quer dizer que é usado as mãos, né? Dentro da fisioterapia nós temos técnicas manuais. Ela foi desenvolvida por 2 fisioterapeutas, o Patrice Beneni e o Daniel Grosjean. E quando isso, Felipe? Eles começaram a transmitir a microfisioterapia na década de 80, ali específico em 82. Claro que os estudos eles já começaram antes, mas foi a partir ali daquele período que eles foram expandindo a microfisioterapia. Como eu estava falando, ela é uma técnica de terapia manual que vai trabalhar com algumas questões no sentido de que a gente vai vivenciando ao longo da vida, traumas, seja físicos, seja emocionais, seja tóxicos, químicos, mentais, situações também que se traz ao longo da vida gestacional, ou como uma hereditariedade também, porque a gente não traz só a cor dos olhos, cabelo, mas sim toda uma bagagem, todo um histórico. E esses registros, de alguma maneira, eles ficam gravados no corpo, que a gente chama isso de uma cicatriz patológica. É como se as nossas células, eu tento traduzir aqui para o nosso público também para ver se eu entendi bem. É como se nas nossas células ficassem gravadas memórias
de episódios que vivenciamos, tanto episódios físicos, quer dizer, uma queda, alguma coisa, ou também dores emocionais, como se esses traumas ficassem ali guardadinhos nas células. Sim. E volta e meia vão aparecer, vão se repetir essas doenças. Sim. Claro que o nosso organismo, ele tem um processo de uma autocura. A gente tem um médico interno que a gente entra em processos de cura. Esses registros, eles vão ficar gravados à medida que ultrapassar um limiar da própria cura do corpo, né? Que aí existe uma perda de vitalidade. Esse trauma, essa cicatriz, gera uma perda de vitalidade. E que é isso que a gente acessa através das mãos, dentro da técnica. É como se as células ficassem fraquinhas, assim, não conseguissem dar conta de quando surge um problema de novo? Olha, não necessariamente. Como assim a célula perde a vitalidade? Existe uma perda de vitalidade porque todos os nossos tecidos existe um ritmo vital, existe um movimento. Da mesma maneira que existe um movimento respiratório, por exemplo, tu tem ritmos. Cada célula tem um ritmo, tem um movimento. Ela é regida por esses movimentos. O sistema nervoso tem um, a musculatura tem outro. Então, é através desse ritmo vital que a gente vai detectar esses traumas, essas situações que ficam registradas no... Até porque o negócio vinha, por exemplo, caminhando em determinado ritmo, algo acontece, ou trauma físico ou psicológico, e aquele ritmo não flui mais da mesma forma, é isso? Não flui, é como se realmente gerasse uma cicatriz ali e ficasse rígido. Aquele fluxo, aquela energia que percorre nesses tecidos... Tem um baque. Tem um baque. E isso, claro, vai fragilizar daqui a um pouco um órgão, uma glândula, um músculo. E como eu disse, é através dessas palpações, porque os dois fisioterapeutas, eles desenvolveram mapas onde a gente vai mapear todo o corpo à procura dessa perda desse ritmo vital, que possa estar fragilizando o corpo, desenvolvendo... Mas e como é que eles vão achar, como é que vocês vão achar onde é que está a cicatriz? Isso. É que eu estou muito interessada, minha gente, nesse assunto. Então eu estou imaginando como é que isso acontece. Claro, assim, ó, tudo, por serem fisioterapeutas, eles começaram através de uma musculatura, através de dores musculares, dos músculos, realmente, de batida, dessa perda de vitalidade. Claro que através desse estudo, porque é todo embasado, a microfisioterapia, ela é toda embasada dentro da embriologia, da anatomia, da filogênese. Então tem todo um estudo, eles desenvolveram todo um estudo. Até o Daniel Grosjean, ele fala muito que ele começou nesses estudos porque ele é fisioterapeuta, ele teve crises lombares, dores nas costas muito grande, e um geriatra mandou ele, quem sabe procura um osteopata. E ele foi procurar um osteopata e fez a formação em osteopatia. E dentro da formação de osteopatia, a gente tem o que a gente diz que são traumas estruturais, né, que está muito relacionado dentro da osteopatia quando a técnica manipula, faz aqueles trustes, aqueles estralos. E tem uma parte dentro da osteopatia que trabalha com movimentos muito sutis. E dentro desses movimentos muito sutis, a técnica em si mostra que tu chega num limiar, numa amplitude de uma articulação e pede para o paciente fazer uma respiração e automaticamente o corpo ele libera aquela articulação. Então ele começou a estudar esses pequenos movimentos, que foi aí que foi desenvolvido a microfisioterapia, porque a microfisioterapia quer dizer pequenos movimentos. São toques muito sutis, à procura dessas memórias que ficam registradas. E o que são essas memórias? Um exemplo que a gente pode dar muito palpável em relação a uma memória que não fica registrado no neurônio, no cérebro, em si no corpo, existem vários relatos, por exemplo, de transplantados que num determinado momento começaram a agir até atitudes da pessoa que foi a doadora. Então tem relatos em artigos, em livros, por exemplo, de uma menina que foi transplantada um coração,
essa que doou o coração, ela tinha sido morta por um assassinato, e a partir daquele transplante ela começou a sonhar com o assassino e conseguiram achar e conseguiram encontrar. Isso existe relatos, isso tem artigos. Então é um exemplo de uma memória celular que fica registrado no corpo, fica registrado num órgão, num músculo. E fica impactando de alguma forma. Fica impactando, sim, de alguma maneira. Perguntamos, Felipe, lá para o nosso público, será que o corpo é capaz de registrar memórias? O que as pessoas acham disso? Lógico que não, 8%. Talvez, eu não tenho certeza, 24%. Com certeza, a grande maioria, 68% das pessoas acreditam que o corpo é capaz de registrar essas memórias. Então, como eu estava falando ali, então tem esses transplantados é um exemplo bem palpável de que a gente consegue perceber essas memórias, essas informações que estavam até em outra pessoa e que automaticamente, quando é transplantado, a pessoa veio junto. Então a gente tem, como eu falei, essa capacidade de armazenar se o corpo ele não sabe lidar com aquela situação ou se foi um impacto muito grande e ele não teve a capacidade de se curar naquele momento. Gerando essa perda. E como é que é, Felipe, tu falaste que são pequenos movimentos, né? Sim. É como se fosse uma massagem? Olha, o fisioterapeuta vai tentando localizar onde é que está a cicatriz para trabalhar. Como é que funciona isso na prática? A microfisioterapia, ela sempre é usada, como eu falei, com as mãos, sempre as duas mãos. Sempre tem pontos específicos que a gente chama, são os testes globais, que foram esses mapeamentos que os franceses fizeram. Então, nós temos as apostilas para atender. Tanto que a gente não consegue atender sem as apostilas, porque são mais de 500 mapas. Minha nossa! Então, é uma investigação através de pontos específicos no corpo, aonde a gente procura se existe essa rigidez ou não. Com as mãos? Com as mãos. Só palpando. Se existe uma rigidez, é porque ali existe uma cicatriz patológica. Daí a gente vai até a cicatriz, da cicatriz vai procurar o que fragilizou. Qual foi o órgão, qual foi a glândula, qual foi o músculo que foi fragilizado. E sempre a partir daquele ponto, daquela cicatriz, sempre tem um ponto de correção. Então a gente consegue dar esse estímulo para que o corpo entre num processo de uma auto-organização e que se proporcione a melhora, né? Seja físico, seja emocional. Então, a primeira tarefa é fazer o diagnóstico. Então, até descobrir onde é que estão as cicatrizes, isso vai em várias sessões. Como é que funciona isso na prática, o tratamento? Tá, assim, ó. Na verdade, claro que a partir de uma anamnese da pessoa, dos relatos que ela vai comentando ali, a gente pode ir específico em cima da queixa e procurar aonde que está aquela informação, aquela memória, qual é o mapa que corresponde. Outra maneira é a gente fazer todo o mapeamento, todos os mapas. Né? Então, à medida que vai sendo feitos os mapas, dentro da queixa, dentro do relato do paciente, a gente vai percebendo qual foi o órgão, como eu disse, qual foi a glândula ou o músculo afetado ali, e a gente consegue dar esse feedback, consegue falar para ele aonde que foi. A técnica em si, ela é muito conhecida por conseguir dar datas do momento que foi gerado isso. Então vai ter que dizer, isso está relacionado com o fato ocorrido em tal momento da tua vida, que gerou isso é tudo mapeado? Tudo é mapeado. Claro que isso não é uma especificação da microfisioterapia, isso dentro da cinesiologia é uma oportunidade que a gente tem de, através do corpo, receber respostas. Claro, através do toque, dessa rigidez. Então, à medida que a gente procura uma data, procura uma época, naquele momento o corpo ele enrijece. E a gente pode passar esse relato do que corresponde àquele mapa ali, de que período que foi. Mas não necessariamente a pessoa precisa estar lembrando da data ou o que aconteceu. Pois é, porque deve ter coisas também que vão aparecer, situações, episódios que eram inconscientes. A pessoa nem tem a noção do que aquilo gerou em si. Sim, até porque tu vai ter
situações, como falei, de uma vida gestacional, onde não existe mais uma mãe, um pai para estar relatando, ou até alguma questão de uma hereditariedade. Mas a pessoa não precisa estar trazendo para o consciente. O que eu digo é que a técnica tem que ser muito bem aplicada. Claro que dentro dessas palpações existem palpações diferentes, maneiras que a gente posiciona as mãos, porque o que os microfisioterapeutas, né, falam? Que para te acessar uma determinada situação é como se tu tivesse a chave para aquela determinada porta. Tu não consegue abrir com uma chave todas as portas. Então são maneiras diferentes de estar acessando essas memórias aí. Ai, gente, tá muito interessante, mas a gente vai ter que estar pensando a mesma coisa que eu, né? Você aí tá pensando, ai, nessa conversa tá muito boa, mas tem que chamar o intervalo. Tá muito interessante, mas já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Estamos apresentando Faz Sentido. A microfisioterapia e a possível cura e tratamento das doenças crônicas. Hoje nós estamos falando aqui sobre uma técnica complementar, que ela complementa tratamentos com o fisioterapeuta Felipe Maffei. A gente vai direto para a enquete, Felipe, para depois a gente trazer alguns exemplos de quem ficou bem curioso aí. Com certeza não apenas eu e o Fernando Barcelos que está hoje na técnica, mas com certeza temos muitas pessoas aí interessadas em saber mais. A forma que você reage às situações negativas da sua vida pode se acumular nas células do corpo? 35% das pessoas acham que sim. Ficam somente armazenadas no nosso pensamento? 56% achando que fica só lá guardado na mente. E 9% dizendo não ficam guardadas em mim, não me pertence. E aí, Felipe? Não, é óbvio que a maneira que a gente lida com as situações vai fazer com que gere uma sobrecarga ou não. Então, tem estudos, por exemplo, de um russo, com ratos, por exemplo, com cachorros, que ele associava, por exemplo, a alimentação com a quantidade de saliva, por exemplo. Então ele fez um estudo por um tempo. Ele começou a associar também com o tocar de um sino, dando essa alimentação,
e o continuar da saliva. Depois ele só tocava o sino e aquela saliva Já vinha. Então, são maneiras, são situações que a gente vivencia que vão ficando registradas. Então, claro que isso é um caso de um animal, mas a gente tem todo um estresse do dia a dia, de trabalho, de um trânsito. Então, esse acúmulo dessas situações, ela vai nos sobrecarregando. Claro que isso são situações que a gente chama dentro da microfisioterapia de situações lentas. A gente vai se sobrecarregando por um grande período. Vai somatizando aquilo, juntando um pouquinho a cada dia e vai ficando problemático. Mas podemos ter situações traumáticas, realmente, de uma batida, tanto dentro de uma questão muscular que lesiona um músculo, uma batida na cabeça, no frontal, aonde vai fragilizar muito, por exemplo, uma glândula pineal, daqui a pouco tu vai ter uma alteração da melatonina, daqui a pouco tu tem uma alteração de um sono pelo um trauma físico. Então são situações... E nem imagina que pode vir daí. E nem imagina. Que interessante. O próprio no momento do nascimento, com fórceps, né? Então tudo isso, de alguma maneira, pode ficar registrado e daqui a pouco gerar uma patologia, No intervalo, perguntei para o Felipe, vamos trazer aqui, exemplificar, para a gente trazer situações. Por exemplo, então, pode ter havido questões na vida das pessoas lá, quando fetos ainda, por exemplo, um bebê que não foi desejado, foi rejeitado por pai, por mãe, e pode ter acontecido esse trauma lá na vida gestacional, na vida de feto, né, que acaba repercutindo depois na vida do adolescente, vida adulta, enfim. Como é que isso acontece? Queria que tu trouxesses, Felipe, exemplos, tanto em questão de vida gestacional, do feto, hereditariedade, que casos que são mais comuns? Olha, eu não posso dizer que são mais comuns ou não, porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem as suas situações. Então não dá para generalizar e dizer ou tal situação gera tal patologia. Não, que nem situações na vida gestacional. Quantas mulheres têm um sangramento, têm uma perda? Aquele trauma, aquela situação, ela gera um trauma tanto para a mãe, que vai de alguma maneira transmitir isso, que a gente pode trazer também um pouco dessa questão dentro da hereditariedade, que pode ser via sangue, e isso a gente vai pegar até 4 gerações atrás. Dentro da microfisioterapia também a gente tem o extra-embrionário, que tem outras hereditariedades, que, por exemplo, está muito relacionado a vícios, pais alcoólatras, uso de droga, que também, de alguma maneira, estas memórias extras embrionárias que contemplam, por exemplo, a placenta, que corresponde à questão da proteção e da nutrição, elas correspondem às hereditariedades nesse sentido, né, de toxinas. Quer dizer, há 3 gerações atrás, então, se eu tive... eu tenho que pensar daí. Pai, avô, bisavô, trisavô... Tataravô. Então, se ele tinha alguma questão relacionada com álcool, por exemplo, isso pode impactar até nas minhas células. Pode sim. Através dessa hereditariedade dentro do extra-embrionário, sim. Pode ter ficado gravado nas minhas células. Pode. Então, existem vários tipos de hereditariedades. Outros exemplos são os terrenos, que é o que a gente também diz, que é tudo que nos nutre, o que nos constitui, o que a gente traz do nosso sistema familiar. Então tu vai ter situações, medo da morte, medo de doença, as sensações de perda de proteção. Então tudo isso de alguma maneira vai impactando, isto fica esse registro. Como eu disse, a gente não traz só a cor dos olhos, cabelos, mas sim toda essa vivência. E não que isso necessariamente vá desencadear. Às vezes a gente tem essas fragilidades e elas estão latentes ali. Elas não estão ativadas. E às vezes a gente passa uma vida inteira e chega num determinado momento da vida por uma pequena situação. Às vezes a gente dá um exemplo, um filme bobo que a gente possa escutar, uma novela, uma situação, e aquilo ali clica, aquilo ali ativa toda aquela fragilidade. E daqui a um pouco aquilo ali vai desencadear uma patologia.
E a questão que tu perguntou, tal situações desenvolve tal patologia? Não funciona assim dentro da microfisioterapia. Tem que ver o que naquele momento fragilizou. Qual foi o órgão, qual foi a glândula, foi um estômago, que daqui a um pouco está relacionado a dores numa região de braço, de ombro, daqui a um pouco a questão da parte intestinal, que libera a serotonina, que vai dar um bem-estar, daqui a um pouco a pessoa está numa depressão por uma fragilidade de uma memória que fragilizou o intestino. Então, é essa investigação. Vai ficando cada vez melhor, gente. Eu estou apaixonado por essa técnica. Você acha que as doenças surgem porque o corpo físico não está bem? 14%. Do acúmulo de sentimentos negativos, 9%. Pelos dois motivos acima, 70% das pessoas acham que então as doenças elas surgem ou porque o corpo físico não está bem e também pelo acúmulo de sentimentos negativos. Por outros fatores, 7%. São pelos dois, né, Felipe? Sim, na verdade a gente tem que estar uma boa alimentação, um bom sono, uma atividade física. É óbvio que isso vai dar uma vitalidade para o corpo, o teu imunológico, tanto isso foi trabalhado muito dentro da pandemia, que as pessoas se alimentassem bem, que as pessoas tivessem bom sono, atividades físicas, porque de alguma maneira é uma maneira do corpo ter essa imunidade para lidar com as situações ali. Mas claro que também tem toda uma fragilidade, seja dentro de uma questão emocional, de um mental, que dentro da microfisioterapia a gente trabalha muito com hierarquias em relação a isto. Vou dar um exemplo. Uma dor muscular. É muito difícil lesionar um músculo. Tem que ser uma batida muito forte, um estirão muito forte para romper. E as pessoas relatam dores musculares, mas não está no músculo. Não está no músculo. Não está no músculo. Dentro dessa hierarquia, tu tem uma articulação que comanda uma musculatura, tu tem o teu sistema nervoso, que comanda aquela... Então não vai estar necessariamente localizado ali. Não necessariamente ali. Como eu disse, uma víscera daqui um pouco fragiliza uma musculatura. Então existe essa hierarquia, que a gente dá o exemplo. É claro que a gente nunca nega e nunca exclui porque é necessária. Mas, por exemplo, técnicas dentro da microfisioterapia que vão trabalhar só com a musculatura. Em muitos casos tem ótimos resultados. E outros não, porque não está naquele nível ali. Está nessa outra hierarquia. Então, se uma dor muscular vem por uma questão de uma hereditariedade, se não mexe lá, ela não vai resolver. Tu pode até ter um alívio de uma dor por um tempo, 3 meses, 4 meses, mas com pouco tempo volta tudo de novo, porque a pessoa não atingiu. E ela é usada geralmente, Felipe, sendo complementar a que tipo de tratamento? Quem é que indica um microfisioterapeuta, por exemplo? As pessoas vão direto? É algum tipo de... Como é que isso funciona? Olha, assim, a microfisioterapia, ela é muito no boca a boca, e as pessoas chegam no consultório. Claro que eu tenho muitas indicações também de psicólogos, de médicos, porque a microfisioterapia ela não vai se opor a nenhuma técnica, nenhuma profissão. Como tu disse, ela complementa. Dentro de um tratamento, ela vai complementar. A gente não nega um medicamento, é que nem, por exemplo, teve um politraumatismo, não é o caso para microfisioterapia. Tu tem que ir num médico, tu vai ter que ser tratado, vai ter que ir para um hospital. Depois, tudo bem, pode complementar se ficou algum registro. A mesma coisa, é uma depressão profunda, a pessoa quase tirou sua vida, é uma situação gravíssima. Não é no microfisioterapeuta que tem que ir direto. Não, ele pode. Mas assim, eu não diria que não pode ser negado, por exemplo, um medicamento, às vezes, nesse caso, que a pessoa precise de uma intervenção que tenha, mas pode ser paralelo as duas situações. Em nenhum momento a micro vai desequilibrar isso. Ela vai trazer só um equilíbrio, uma homeostasia para que o corpo consiga entrar nesse processo de cura. Dá conta. As dores e doenças se repetem várias vezes na mesma pessoa. Por quê?
Porque ela segue não se cuidando, 15%. Porque ela não mudou os seus hábitos, 26%. Porque não são tratadas, porque essas dores e as doenças não são tratadas corretamente, 21%. Porque não se eliminou a real raiz da doença, 38%. Por que as doenças e as dores se repetem sempre na mesma pessoa, Felipe? Olha, aí tem várias maneiras também de explicar. Como eu já vi aqui a Raquel falando da constelação. Então, tu tem dentro, por exemplo, da constelação, explica que se tu tem uma situação, aquilo ali não é resolvida, ela vai voltar. Então, a gente tem que olhar para uma patologia, para uma situação dessas, não às vezes como um olhar ruim, porque o corpo ele está só manifestando e trazendo algo que precisa ser visto. É algo que precisa ser tratado. Algo que precisa ser tratado. Então, às vezes, as pessoas ultrapassam essa situação, passam adiante e não resolvem o problema. Num determinado momento, aquela situação ela vai se colocar novamente à disposição para que a gente possa olhar para ela. Claro que dentro também de situações traumáticas, onde existe esse registro, e também o corpo, ele vai entrar em processos de cura e ele vai trazer sintomas. E às vezes, por algumas situações, a gente usa um medicamento e corta aquele processo de cura, porque às vezes o medicamento, como eu disse, não é ser contra, mas o medicamento às vezes ele vai trabalhar o sintoma e não a causa. E à medida que às vezes a gente toma um medicamento, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Em vez dele completar o ciclo de cura, ele volta para uma estaca zero e volta para uma fase ativa, que a gente diz, lá para o conflito. E de novo ele passa por todo um ciclo onde ele vai ter sintomas. Porque os sintomas eles estão dentro de uma parasimpaticotonia. Muitas vezes quando a gente está quando a gente está resolvendo o conflito. É a mesma coisa, um exemplo é um soldado pós-guerra. Numa guerra, quando a gente está numa fase ativa, ele não come, ele não dorme, ele tem que ficar alerta, ele tem que resolver. Quando que ele vai ter os sintomas? Quando ele volta para casa. Então, quando tudo está acalmando, o corpo está se organizando e a gente de alguma maneira corta aquela situação, às vezes, em vez de completar o ciclo de cura, ele volta para uma fase ativa. E aí ele se torna em balanço. São as patologias muitas vezes crônicas, que elas não completam esse ciclo de cura. Eu me lembrei, Felipe, de um exemplo que a gente trouxe muito aqui, e isso também explica toda a questão da pandemia, né? Eu me lembro dos primeiros programas que os psicólogos sempre falavam, os efeitos, as consequências, eles vão vir de uma forma muito forte depois que tudo isso se acalmar. Sim. É a mesma Porque associação. naquele momento ali estava todo mundo alerta. Um exemplo muito que eu dou, por exemplo, se a gente soubesse quanto tempo a pandemia iria durar, quantas pessoas não iam até ter tirado a vida, iam ter feito situações extremas, mas foi uma adaptação, todo mundo foi se adaptando à medida que foi se adaptando. Mas claro que quando acalma, aí muitas vezes vem o sintoma. E eu não falo nem só das questões psicológicas, mas também eu ouvi isso muito, inclusive, de médicos, cardiologistas, ouvi de ginecologistas, enfim, dizendo que depois desse período que começariam, e realmente depois foi o que aconteceu. Sim, não. E não era só porque as pessoas deixaram de fazer os seus exames, gente, é porque realmente aí voltava. É uma sobrecarga, foi uma sobrecarga, como eu disse, foram situações extremas ali que a gente estava num período de guerra, que tinha que resolver aquela situação, e que quando acalma, aí muitas vezes vem tudo à tona. Vem essas fragilidades. Perguntamos também, Felipe, existe uma técnica que possa encontrar a raiz de uma doença? Perguntamos lá para o nosso público. De forma alguma, 7%. Deve existir, mas eu não conheço, 44%. Com certeza existe, 49% das pessoas acreditando que
há sim técnicas que são capazes de encontrar a raiz de uma doença. Felipe, além de comentar isso, eu queria te perguntar, quem aparece buscando atendimento, que tipo de... quando chega, tá? Não estou falando depois da investigação, do diagnóstico, de vocês conferirem lá nos mapas e diagnosticarem. Mas quando a pessoa chega, que tipo de situação é mais comum? Que a pessoa, Felipe, preciso da tua ajuda, está acontecendo isso e não consigo resolver. Olha, o que eu diria é que chega pacientes que já passaram por tudo que foi lugar. Tipo, não consigo resolver, tentei isso, tentei aquilo. Dores crônicas de 20, 30 anos. Então, essa procura, ela acontece muito dentro dessas situações, mas eu não posso te dizer que tem uma questão específica. As pessoas procuram tanto... Mas é mais físico, psicológico? O que é mais normal, natural? Eu posso dizer que é bem equilibrado. Variado. É bem equilibrado. Quando as pessoas percebem que, além de uma questão física, a microfisioterapia pode estar auxiliando em outros processos, elas também, de alguma maneira, vão repassando e as pessoas chegam hoje até a mim, seja por uma ansiedade, seja por uma depressão, ou seja por dor crônicas, ou o que eu diria que é mais difícil, dores agudas, traumas recentes, assim é mais difícil um pouco de estar em vida. São coisas que a pessoa já tentou muito e não conseguiu resolver. É só mais assim, quem de repente conhece mais, me conhece, sabe, pede um auxílio, porque dentro da microfisioterapia é muito fácil tá trabalhando com alguma questão traumática rápida, debatida. Então é bem simples. Muitas vezes eu até mostro para o paciente ali como trabalhar quando há uma batida mesmo. Então tá. É fácil. Na volta do intervalo, o Felipe vai nos explicar como é que funciona o tratamento. Quer dizer, a pessoa chega lá, consulta, e aí como é que vai se desenvolvendo esse mapeamento, esse diagnóstico e também como é que se vai tratando por meio da microfisioterapia. Voltamos já já. Estamos apresentando Faz Sentido. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de hoje trata sobre a microfisioterapia com o fisioterapeuta Felipe Maffi. A gente vai direto para a enquete. Perguntamos lá para o nosso público: você considera úteis técnicas complementares no tratamento das doenças? O que as pessoas pensam sobre essas técnicas complementares? Eu não acho que tragam resultados. 4%
Podem ajudar? 31%. Toda ajuda é válida? 65%. Felipe trouxe no bloco anterior a informação de que a maioria das pessoas, essas pessoas buscam essa técnica quando já tentaram de tudo. Mas tem quem já despertou para a importância desse trabalho, dessa técnica e busca já num primeiro momento? Sim, com certeza. Tenho, como eu disse, já faz 14 anos que eu atendo com a micro. Tenho pacientes que quando percebem que precisam, eles me procuram, né? E tem casos, Felipe, que tu vai dizer isso não tem nada a ver com essa... Com a técnica? Não tem cicatrizes, que tu não consegues mapear? Olha, o que eu posso dizer é que às vezes a pessoa está procurando algo e eu digo, olha, eu não consigo com a microfisioterapia, que nem técnicas manuais de manipulação. Então a micro não trabalha dessa maneira. Se a pessoa está procurando aquilo ali, não é com a técnica da microfisioterapia. Então, dentro das enquetes ali que tu trouxe também, né, primeira ali tu tinha perguntado se as pessoas acham que existe uma técnica que trabalha. Isso, com certeza existe 49%. Se você acha que tem uma técnica que encontre a raiz da doença, 49% acho que sim. Então, a microfisioterapia é um exemplo. Não digo que todo mundo tenha que acreditar, porque cada um tem as suas crenças e tem pessoas que não mas acreditam. As pessoas chegam lá com exames, olha, aqui tem todos esses exames para te mostrar, vocês pedem exames em alguns casos, como é que é? Exames tradicionais. Olha, assim, claro que se a pessoa tem um exame, óbvio que a gente, dentro do nosso conhecimento como fisioterapeuta, a gente vai olhar e vai dar o nosso parecer ali, seja um exame de imagem. Tem exames que não compete ao fisioterapeuta, isso não compete. Mas, por a micro, ela não se restringe a nenhuma patologia, porque a gente não olha a patologia. A gente vai olhar a memória que está por trás. A raiz. Então, a gente não se detém com o diagnóstico, com o nome que é dado. Agora, claro que dentro da anamnese, a gente vai procurar o que a pessoa está sentindo, o que ela está relatando ali, e conseguir relacionar com as informações que a gente vai colhendo ao longo do atendimento ali. Eu queria que o Felipe explicasse agora para nós como é que funciona, assim, desde, cheguei, Fabiana chegou lá no atendimento, eu quero investigar isso, como é que acontece? Vai ser uma vez por semana o encontro, primeiro se faz o diagnóstico, queria que tu desses uma ideia de como é que funciona o tratamento. Sim, assim, a sessão ela dura em torno de 1h30, e as pessoas, à medida que chegam ali, a gente vai, através do relato, da anamnese, como eu falei, a gente pode acessar em cima dos sintomas ou fazer todo um mapeamento. Então, dentro dessa sessão, a gente vai fazer o diagnóstico e o tratamento via as mãos. Tudo nesse primeiro encontro já? Nesse primeiro encontro. Os criadores, eles falam, assim, que seria interessante fazer 2, 3 vezes num intervalo entre 45 dias, 2 meses. Ela não é feita em menos desse período, porque a gente precisa dar esse tempo para o corpo entrar num processo dessa cura. Então, daqui a um pouco ele está entrando num processo de cura, a gente vai lá e vai cutucar mais ainda. Hoje, eu, Felipe, como é que eu faço o meu atendimento? Eu atendo a pessoa, peço para ela me dar um relato, daqui uns 15 dias, me relata como é que estão os teus sintomas. Me manda uma mensagem, me liga, eu vou estar à disposição ali para escutar, para responder. E a gente vai acompanhando. Se dentro desses 2 meses, de alguma maneira, a pessoa acha que ainda precisa ser olhado para algo, se tem algum sintoma, eu marco uma nova sessão. Se não, eu deixo bem à vontade. Porque se a gente libera aquela memória e o corpo entrou naquele processo de cura,
no meu ver, a gente não precisa estar futricando ali, cutucando coisa que está quieta. Então, o corpo ele vai dar o sintoma, ele vai dar um sinal no momento que precisa novamente de estar mexendo. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente vai fazer, a pessoa vai fazer o diagnóstico e o tratamento já nesse primeiro encontro. No primeiro encontro. E depois vai acompanhando por esse período aí de mais ou menos 2 meses, 45 dias, 2 meses. E se houver uma necessidade, você faz uma nova sessão, se a pessoa percebe que precisa, senão também vai tendo esse acompanhamento, a pessoa tem... Então quer dizer que em uma única, é mais ou menos como uma constelação familiar, numa única sessão você já faz o tratamento e depois só acompanha. Sim, como eu disse, hoje é dessa maneira que eu atuo, né? Claro, como ele disse, eles pedem, até por ser muitos mapas, às vezes as pessoas têm a sessão um pouco mais reduzida num tempo, e olham determinados mapas, na próxima outros determinados, e assim, dividem. Eu tento trabalhar com tudo, ou tento ir dentro dos sintomas e liberando o que está gerando aqueles sintomas ali. E claro, sempre dando esse suporte, se tiver uma necessidade. Outra coisa, bem interessante de falar, que após a sessão o corpo ele entra em processos de cura, às vezes pode ter sintomas, o intestino pode ficar um pouco mais solto, a pessoa se sentir mais sonolenta, dores aflorarem um pouco. Claro que é um período curto, às vezes é 1 dia, 2, até que o corpo ele se reestabeleça. Que sensacional essa técnica aí. Eu estou apaixonada, Fernando Barcelos. Acho que eu vou testar aí. Não, convido vocês para irem lá no consultório também, de repente até para filmar e trazer um pouco dessa experiência. Muito bom. Você utilizaria uma técnica complementar para tratar alguma doença? Com certeza, 54%. Se for comprovada que funciona, 38%. De forma alguma, 8%. Felipe, quais são as comprovações aí que a técnica tem de que realmente ela funciona? Tem muita pesquisa, como é que é isso? E o Felipe também comentava no intervalo que os franceses que criaram essa técnica, eles continuam dando cursos e o Felipe já fez alguns com eles. Sim. Respondendo um pouco, Felipe, eu procuro e procuraria técnicas complementares em qualquer tipo de situação para mim, mas claro que cada um tem as suas crenças, né? Uhum. Então, a microfisioterapia é uma das técnicas que pode olhar para isso. Claro que existem N técnicas, até dentro da fisioterapia, a técnica da crânio-sacra, até dentro da osteopatia. Todas essas são técnicas que muitas vezes vão trabalhar com essas questões emocionais e que daqui a pouco estão refletindo no físico, ou questões físicas que também refletem no emocional. Tem essas duas situações que a gente chama somato-emocional e psicossomáticas, né? Então, eu procuraria, sim, a técnicas complementares, sim. E tu tinha perguntado ali também da questão da científica. Sim, o que temos até de dentro, claro, que é uma técnica recente, que está em estudo científico, até o IBM, que é o Instituto Brasileiro de Microfisioterapia, ele convida pesquisadores que quiserem trabalhar junto em prol da microfisioterapia, em pesquisas. Então tem artigos, tem toda uma comprovação científica, mas claro que ela está muito baseada dentro da clínica, dentro do atendimento. Então todo esse relato, toda essa melhora que os pacientes têm, muitas vezes vem mais através disso do que uma procura científica, mas óbvio que tem. O Daniel Grosjean, ele está sempre em estudo. Outra coisa, a microfisioterapia, ela não é algo fechado. Eles estão sempre em estudo, porque daquela maneira que eu falei, que eles estão sempre procurando essas novas chaves para acessar e para simplificar um acesso a uma determinada memória. Então, eu não vou saber certo a idade do Daniel Grosjean, mas ele deve estar com 80 e poucos anos, 86, eu acho. E hoje ele atua, ele estuda, ele traz, até no final do ano agora, se eu não me engano, em novembro, ele vai estar vindo para o Brasil. E cada vez que ele traz novos mapas, novas investigações.
né? Mas tudo isso dentro do Não, é um conhecimento em construção. Em construção. Deveria ser todos, né? Mas a gente sabe que tem alguns bem fechados. O que eu queria te perguntar também, Felipe, é se tem alguma restrição, quer dizer, dá para fazer adulto, criança, tem alguma restrição para algum tipo de problema que não pode tratar, algum tipo de situação que vocês não podem atuar? Não tem. Não tem, pode ser, qualquer um pode ser tratado, crianças recém-nascidas, não tem tanto de idade. O que eu diria, às vezes, é um cuidado em pessoas que estão com uma energia vital muito baixa. Vou dar um exemplo, alguém muito acamado, uma pessoa muito de idade, que às vezes ela está usando aquele resto de energia. É a última esperança. É a última esperança. Aquele resto de energia para se manter vivo. E na verdade, quando tu dá um estímulo, o corpo ele usa uma energia para entrar num processo de cura. Então, às vezes, a gente tem que cuidar um pouquinho, eu diria, pessoas muito debilitadas ou estágios muito avançados de uma determinada patologia, de uma doença. Quer dizer, vai demandar tanta energia que daqui a pouco a energia que vai demandar aquilo signifique a despedida dessa pessoa desse mundo. Então, mas claro que a gente consegue perceber isso quando a pessoa está ali. Né? Então, se tu perceber que não é o momento de estar fazendo, a gente vai dizer que não é o momento. Felipe, em que casos atua um veterinário? Eu fiquei pensando, como é que funciona isso na veterinária? Na veterinária. Também fisioterapeuta, ele começou a estudar a anatomia dos animais e começou a aplicar a micro nos animais. Porque, na verdade, assim, os animais também, tu tem... quais são os animais que procuram muito? Claro que os pets, os animais domésticos procuram muito. Isso veterinário, fisioterapeuta, eu não posso, eu não atuo porque eu não sei. Eu só fiquei curiosa para entender como é que isso funciona. Porque a anatomia, tu tem que saber a anatomia da pessoa ou do animal. Animais que usam muito em esportes, que tem que ter alta performance. Que custam muito, que a própria osteopatia é muito usado com cavalos. Então a micro pode atuar tanto dentro de uma lesão traumática, e o que a gente diz é que hoje os pets, por exemplo, eles absorvem muito o que os donos também estão vivendo naquela casa. E claro, tem situações, patologias como alergias, que é muito comum, as próprias dores, artrose, tudo esses bichinhos podem ser tratados sim com a micro. Escuta, e microfisioterapia tem pelo SUS, como as outras técnicas complementares, ou ainda não? Não tem. E não tem um pedido ou algo em análise nesse sentido? Olha, eu não vou saber dizer se o Instituto ele tem se ele entrou com essa proposta de oferecer para. Então hoje vocês têm só por meio de atendimento particular? Só por meio de atendimento particular. E o que tu percebes nesses 14 anos em relação à tua trajetória, Felipe, olhando lá para o início e para agora? As pessoas despertaram, foram com o tempo buscando mais a técnica. Como é que isso se desenvolveu aqui na cidade, nesses 14 anos que tu tens de experiência? Assim, o que eu posso dizer é que a microfisioterapia não é uma panaceia. Não vai curar tudo. Senão só existiria a microfisioterapia. Sim, não teria mais nenhuma outra. Né? Então, cada uma tem as suas limitações e a pessoa que está procurando também tem que ter a abertura naquele momento ali. Mas hoje eu posso dizer que eu atuo quase 100% com a microfisioterapia, tendo toda uma formação de fisioterapia, tendo pós-graduações em terapias manuais. Então, para mim, é uma técnica que me complementou como fisioterapeuta nos meus atendimentos. Claro que tem pessoas que vão fazer a formação e não vão identificar com aquela técnica ali, mas eu percebo ótimos resultados. Né? Então, isso até é um relato entre os microfisioterapeutas, que a gente tem quase 60%, 70% de bons resultados no atendimento. E comparado com outras situações, às vezes é 10% de uma técnica ou algumas outras técnicas. Então, para mim, me complementa muito, tanto como terapeuta,
por atuar com as mãos, por ser um toque sutil. Tá, eu ia perguntar isso. Não dói, Felipe? Nada, são toques extremamente sutis. É feito em cima de roupa, não precisa tirar roupa, a pessoa vai estar vestida. A pessoa sente alguma coisa na hora? Tem pessoas que sim, porque falo em relação ao toque, são toques muito sutis, mas a pessoa sente, mas tanto, às vezes a pessoa entra em processos de cura ali no atendimento. É por isso que eu ia dizer, deu um calorão, ou sei lá o que sim, acelerou alguma coisa, se a pessoa sente, se tem relatos com certeza, dessa ação já nessa hora. Com certeza tem. À medida que tu toca e às vezes o corpo ele revive, porque na verdade a gente está revivendo aquela situação, a gente está reapresentando aquele trauma ali para a pessoa. Claro que é muito sutil, a pessoa não vai reviver, no sentido não traz para consciência, mas o corpo ali, daqui a um pouco tu tem uma aceleração, daqui a um pouco desenvolve uma dor de cabeça. Claro que são períodos curtos. Provavelmente até o final da sessão, vou perguntar para a pessoa, ela vai dizer, não, já passou, já... Foi só na hora. Foi só naquela hora ali que teve aquela catarse ali que veio. E nesse acompanhamento aí de 60 dias, 45 dias, Felipe, que tipo de relato assim que aparece na maioria dos pacientes em relação eu tô me sentindo já melhor, ou a dor tá sumindo, ou desperta alguma outra questão no corpo que a pessoa fica na dúvida? O que acontece geralmente durante esse acompanhamento pós-sessão? Tá, assim, ó, como eu disse, nos primeiros dias as pessoas podem relatar alguns desconfortos físicos ali, então às vezes as pessoas me relatam, né? Então, Felipe, tá assim, é normal. De como é que eu vou agir? Eu digo, olha, em princípio, toma bastante água, dá esse tempo pro corpo. Claro, qualquer coisa eu vou estar à disposição. Se vê que não está conseguindo lidar muito bem, eu vou estar à disposição, a pessoa vem. E claro que dentro desse relato, dos 15 dias, dentro desses 2 meses, a gente espera uma melhora dentro do quadro que a pessoa veio nos procurar. Seja dentro de uma questão de dor ou de alguma questão na parte emocional, para ver como é que ela está lidando com aquilo ali. Então a pessoa, tem enxaquecas. Eu tinha todos os dias. A pessoa, depois de 15 dias, Felipe, eu tive 1 dia de enxaqueca. Então tu vê que o corpo ele está num processo de alguma maneira. Então é isso que a gente procura, essa troca, até para ver se não precisa dar algum outro outro atendimento, algum outro profissional. Sim. Então tá, Felipe, infelizmente vamos ter que acabar o programa, mas com certeza foi bastante esclarecedor e tenho certeza que muitas pessoas aí ficaram querendo testar a técnica, porque realmente é uma novidade que eu vou usar o nome do programa, faz muito sentido. Obrigada então, Felipe. Eu que agradeço. Obrigada, sua companhia. Voltaremos. Beijo grande. Tchau, tchau. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.